Graça e paz. É com alegria que a gente chega novamente aí até a sua casa onde você está, com mais este culto online. É uma grande alegria a gente poder estar adorando o Senhor e estar compartilhando a palavra de Deus, especialmente nessa semana que é a semana de Pentecostes. Temos tremendas expectativas de um derramar de Deus, de uma manifestação gloriosa do Senhor no nosso meio. Por isso eu quero saudar a você que está aí nos assistindo e desejar que Deus ministre a sua vida e lhe abençoe de uma forma muito especial. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade que nós temos de cultuar o Senhor, de adorar o Teu nome, de receber a palavra e de sermos visitados pela Tua graça, pelo Teu amor e pelo Teu poder. Senhor, que cada coração esteja sensível, preparado para receber aquilo que o Senhor tem para cada um nessa noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Meu amor, Senhor. Aleluia. Eis, Tu és digno de toda a glória, de toda a honra, Senhor. Aleluia, nós louvamos o Teu nome pelo Teu imenso amor. Aleluia, pela Tua graça. Abriu mão da Sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará, e Ele é o Senhor. Ele é Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Aleluia. Abriu mão da Sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até
és o grande Deus, o nosso Pai. Deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ele é o Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é, aleluia. Tu tens um nome que está sobre todo nome, Jesus. A ti nós damos toda a glória, Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, nome dele, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade e príncipe da paz. Eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus nessa noite, especialmente nessa semana em que nós festejamos Pentecostes. É um tempo muito especial para nós nos voltarmos a Deus, abrirmos o nosso coração e recebermos uma nova visitação dos céus, que impacte o nosso coração, que reacenda a chama, que nos leve para mais perto do Senhor, esse Deus tremendo e maravilhoso. Por isso, eu queria ler uma palavra de Deus para a gente comentar um pouquinho a respeito dela. E essa palavra está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículos 4 e 5, e depois o versículo 8. Ali está escrito assim, Lucas assim registra: e comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João
na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, esse texto justamente nos aponta para a promessa que o Senhor, ou que a Bíblia toda faz a respeito da vinda do Espírito Santo. E nessa semana, é claro, o nosso foco tem estado exatamente no Espírito Santo, em quem Ele é, naquilo que Ele faz, e é claro, na expectativa de nós, pessoalmente, sermos visitados por essa glória, sermos impactados pelo Espírito Santo em nossas vidas, em nossos corações. Quando nós lemos as Escrituras, nós vemos que o nosso Deus é um Deus triuno, o Pai, que criou os céus e a terra e que sustenta todas as coisas pela sua mão poderosa. Jesus, o Filho, que na plenitude dos tempos, dentro de um projeto da divindade, ele abandonou a glória, entrou aqui neste mundo, se tornou homem para morrer em favor dos pecados da humanidade, para redimir, para resgatar todos aqueles que se haviam perdido. E através da sua ressurreição, ele selou essa tremenda e maravilhosa vitória. E o Espírito Santo, o Consolador, eu diria o capacitador, que foi derramado e que hoje habita no coração de todos os crentes. Hoje nós vivemos, se eu posso chamar assim, na era do Espírito, em que o Espírito Santo é a pessoa de Deus que está presente no mundo e que habita no coração de todos aqueles que creem. Por isso, esse tempo, ele é um tempo, com certeza, extraordinário. E é tão importante essa presença do Espírito Santo, que Jesus, quando estava falando com os seus discípulos, bem dizer, pela última vez, dando os últimos ensinamentos, lá em João, capítulos 14, 15 e 16, no capítulo 16, Jesus, ele diz que seria muito importante que ele voltasse para o Pai. Porque se ele não voltasse, o Espírito não viria. E aí a gente fica pensando, se Jesus comentou que era importante que ele subisse aos céus para que o Espírito Santo viesse, porque o ministério do Espírito seria amplo e extraordinário, nós compreendemos que coisa tremenda é nós podemos hoje ser a habitação do Espírito, podermos contemplar quem Ele é e o que Ele faz, e podermos abrir o nosso coração para sermos visitados de uma forma mais intensa e experimentarmos tudo aquilo que Ele tem preparado para aqueles que são filhos de Deus. Quando nós examinamos esse assunto, primeira coisa que nós vemos, o que seria interessante comentar, é que o Espírito Santo ele foi prometido no Antigo Testamento. Lá no livro do profeta Joel, é um texto que a gente conhece, porque ele é repetido por Pedro, quando Pedro prega logo depois do Pentecoste. Ali diz, e acontecerá depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Que promessa tremenda! E essa promessa, ela acontece porque no Velho Testamento o Espírito Santo não habitava no coração das pessoas. O que nós vemos no Velho Testamento é o Espírito Santo vindo especificamente sobre algumas pessoas para habilitá-las para a obra que Deus queria que fizessem e depois se retirando, voltando novamente aos céus. Assim, nós vamos encontrar, por exemplo, o Espírito Santo agindo na vida de José,
José foi habilitado pelo Espírito para ser governador do Egito. Nós vamos ler também no livro de Josué que o Espírito Santo veio sobre Josué para habilitá-lo para a liderança que ele tinha que exercer na condução do povo para dentro da terra prometida e depois na instalação do povo naquela nova terra. Nós vamos ver o Espírito vindo sobre Gideão, habilitando para a guerra contra os amalequitas. Nós vamos ver o Espírito vindo sobre Sansão, habilitando na guerra contra os filisteus. Nós vamos ver o Espírito vindo sobre Saul. Diz lá em 1 Samuel que o Espírito veio sobre Saul e Saul profetizou. O Espírito veio sobre ele, uma coisa tremenda. O Espírito veio sobre Davi, veio sobre os profetas, veio sobre sacerdotes, veio sobre reis. Muitas pessoas foram visitadas pelo Espírito, mas o Espírito não habitou nelas. O Espírito veio, habilitou-as para a obra e depois retornou aos céus. Por isso, a importância da promessa de Joel. Nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade, sobre toda a carne, diz noutra tradução. Então, o Espírito viria para definitivamente habitar nas vidas e nos corações até a volta de Cristo. Então, isso a Bíblia nos ensina. Um segundo ponto importante para a gente comentar nessa hora a respeito do Espírito Santo é que o próprio Jesus, durante o seu ministério, ele falou muito sobre o Espírito Santo e ele prometeu a vinda do Espírito Santo no tempo oportuno. Por exemplo, quando nós lemos lá em João, no capítulo 14, capítulos 14, 15 e 16, são aqueles capítulos em que Jesus ensina muito, fala muito sobre o Espírito Santo. E no capítulo 14, nos versículos 15 até 17, ele diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador. Até então Jesus era o Consolador, que estava ali com os discípulos e com aqueles que estavam se convertendo. Diz: eu vou enviar um outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Eu não deixarei que fiquem órfãos. Que palavra linda, promessa de Jesus, de que em breve o Espírito Santo seria derramado e habitaria no coração da igreja, de todos aqueles que tivessem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E após a sua ressurreição, um pouquinho antes de Jesus subir aos céus, ele ainda ministra os seus discípulos. Por exemplo, lá em Lucas, o mesmo Lucas que escreveu Atos, no seu evangelho, ele fala lá no final, no capítulo 24, no versículo 28, vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. A quem Jesus estava se referindo? Jesus estava se referindo ao Espírito Santo, que seria derramado, que seria enviado, promessa do Pai. O Espírito Santo seria enviado, seria derramado para habitar na vida e no coração dos crentes e, é claro, realizar aquilo que foi entregue nas suas mãos para ele realizar na vida da igreja. E esse é o tempo que nós vivemos hoje. E ainda Lucas, agora em Atos dos Apóstolos, no trecho que nós lemos como base para esta palavra, e comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem
de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Jesus amplia, Jesus especifica um pouquinho mais. Lá no Evangelho de Lucas, eles não saiam da cidade até que a promessa se cumpra na vida de vocês. Mas aqui ele acrescenta, porque João batizou com água, mas vocês vão ter uma experiência nova, vão ter uma experiência diferente, vão ter uma experiência muito mais extraordinária. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. Essa foi a promessa liberada por Jesus na direção dos discípulos e, é claro, na direção de toda a igreja. Porque essa promessa não foi apenas para os discípulos, mas para todos aqueles que viessem a crer no Senhor. Foi isso que Pedro ensinou lá quando ele dá a mensagem em Atos no capítulo 2. Diz: essa promessa é para vocês, é para os filhos de vocês e é para todos aqueles que ainda vierem a crer. Portanto, você que está aí me ouvindo, eu que estou aqui, essa promessa é para todos nós. Deus tem algo extraordinário reservado para nós, que Ele quer derramar sobre as nossas vidas e quer que nós compreendamos não só a presença do Espírito, mas tudo aquilo que Ele se propõe a realizar, tudo aquilo que Ele se propõe a fazer na nossa vida. Por isso, nessa semana, a gente tem incentivado, já alguns dias atrás, que o seu coração esteja aberto, que você esteja na expectativa de algo novo, de uma nova visitação de Deus, de um derramar muito mais intenso do Espírito Santo na sua vida, de uma visitação extraordinária, que queime o seu coração, que lhe traga avivamento, que lhe traga alegria, que, enfim, lhe impulsione para você cada vez mais. Além de estar conectado com esse Deus vivo, você se disponha a ser usado por Deus dentro dos propósitos que Ele tem para a sua vida. Promessa que Jesus liberou aos seus discípulos: vai vir, o Espírito vai se derramar, Ele vai encher, vocês vão ser batizados com esse Espírito e Ele habitará com vocês, vocês se tornarão a habitação do Espírito, casa do Espírito, morada do Espírito. Aleluia! Não é tremendo isso, meu irmão? Não é tremendo isso, minha irmã? Nós podemos viver essa promessa, viver esse tempo extraordinário, desfrutar dessa presença ímpar desse Senhor em nossas vidas, nos habilitando para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida em todas as áreas. Glória a Jesus! E uma terceira coisa que é importante comentar a respeito do Espírito Santo é o efeito do Espírito Santo, o que o Espírito Santo se propõe a realizar na vida daqueles que creem. E aí nós voltamos para Atos 1:8, que a maioria sabe de cor. Vou ler novamente aqui, diz: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, qual é o produto da presença e da ação do Espírito em nossas vidas? Poder. Poder. A palavra grega dinamis vem de dinamite, algo grande, algo glorioso, algo extraordinário. É isso que o Espírito Santo se propõe a realizar e a operar no coração daqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador e que são batizados com o Espírito Santo. Quando nós olhamos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver esse poder operando em tantos personagens. Eu compartilhei na quarta-feira passada a respeito da vida de Estevão. Estevão
é um exemplo extraordinário dessa verdade, daquilo que o Espírito Santo se propõe a fazer no coração das pessoas. Se nós olharmos no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, de 8 até 10, está escrito: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Que coisa tremenda! Muitas pessoas estudadas, eruditas, que conheciam as Escrituras do Velho Testamento, começaram a debater com Estevão, porque Estevão estava pregando Jesus, que Jesus era o Messias, ele havia conhecido Jesus, e ele certamente estava lá no dia de Pentecostes, e foi um dos 120 que foi cheio do Espírito Santo. E agora, aqui o texto ressalta que ninguém podia resistir à sabedoria e ao Espírito, porque o Espírito de Deus se movia extraordinariamente na vida de Estevão, o habilitando, o capacitando, lhe dando entendimento, trazendo à sua memória trechos bíblicos, lhe dando o discernimento espiritual de como compartilhar isso às pessoas. Algo extraordinário. E convenhamos, irmãos, como nós precisamos hoje dessa unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós estamos cercados de pessoas tão eruditas, tão cheias de estudo, tão cheias de argumento. E às vezes a gente fica pensando, meu Deus, o que eu vou dizer a esta pessoa? Queridos, é promessa lá dos evangelhos. Jesus diz, quando vocês chegarem diante dessas pessoas, não se preocupem com o que vocês vão falar. O Espírito Santo vai colocar na boca de vocês aquilo que vocês têm que falar. Você crê nisso? Por isso não tenha medo de abrir a sua boca. Não tenha medo de compartilhar o amor de Deus. Deus vai lhe dar argumentos que você jamais imaginou que você teria. Por quê? Porque é a presença do Espírito Santo na sua vida, no seu coração, lhe habilitando para você ser testemunha de Jesus na direção daqueles que ainda não creem. Então, queridos, é importante que nós, de fato, tenhamos o coração aberto, tenhamos essa ardente expectativa por algo novo e maior da parte de Deus. Nós somos uma igreja da renovação. Experimentamos lá atrás uma visitação extraordinária do Espírito. Mas qual é o risco? É que com o passar do tempo, todas essas bênçãos acabam escapando por entre os dedos e a gente fica na mera religiosidade. Nós estamos orando por uma nova visitação do Espírito. Nós estamos orando por uma manifestação gloriosa de Deus no nosso meio. Quem esteve no culto domingo, ou quem assistiu online, viu talvez um sinal daquilo que Deus pode e quer fazer. É por isso que nós estamos orando, que Deus volte a fazer milagres extraordinários, volte a curar pessoas. Domingo, 10 pessoas foram curadas no culto, coisa tremenda, extraordinária. Pessoas foram avivadas no seu espírito pela manifestação da presença do Senhor nas suas vidas. Pessoas, elas foram animadas na sua fé, foram despertadas para voltarem a ser testemunhas de Jesus, de fato de compartilhar este amor àqueles que não creem. Eu tenho convicção que nesse final de semana nós teremos reuniões extraordinárias, porque nós estamos orando por isso. Estamos jejuando por isso, para que Deus nos conceda um tempo novo, para que Deus novamente abra o céu sobre nós e nos dê uma nova visitação.
O Espírito Santo venha e nos envolva, milagres aconteçam, pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo, pessoas sejam libertas de amarrações de demônios, pessoas sejam reativadas na sua alegria de testemunhar de Jesus Cristo àqueles que não creem. É isso que nós estamos buscando e eu creio, Deus ele vai se manifestar, vai trabalhar em nós, vai realizar coisas tremendas e extraordinárias. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu te digo, abra o seu coração, creia que o Espírito Santo, ele não é dado por medida. Deus ele tem a plenitude do Espírito para cada um que crê. E é preciso que você escancare o seu coração, se abra diante dele, para que ele se derrame sobre a sua vida e lhe abençoe. O Espírito Santo, semana de Pentecostes. Nós estamos lendo o livro de Atos. Leia o livro de Atos. Nós estamos jejuando todos os dias, da meia-noite até o meio-dia, para buscar a Deus, para orar, e preparar a nossa vida para um derramar muito mais intenso do Espírito Santo. Junte-se a esse povo que está buscando, que está colocando confiança no Senhor, que está desenvolvendo uma tremenda expectativa de algo maior, muito mais intenso e profundo. Talvez nós não possamos dimensionar o que Deus tem para nós, mas eu digo para você que me assiste nessa hora, Deus vai nos surpreender, Deus vai se derramar, Deus vai fazer a obra no meio da sua igreja. Por isso, toda honra, toda glória e todo louvor a Jesus. Amém. Eu gostaria de orar por você. Senhor, eu quero colocar cada pessoa que está assistindo esse culto na tua presença. Pai, nós estamos vivendo esses dias de Pentecostes. Pai, temos orado, temos jejuado por algo novo, por algo maior, por algo muito mais tremendo e extraordinário. Pai, começa hoje mesmo a tocar nas vidas que estão na sua casa assistindo esse culto. Começa a visitá-los. Pai, impacta-as com a tua glória. Pai, que elas sintam algo novo, diferente da parte do Senhor. Pai, que o Espírito Santo, como um rio de água viva, comece a se derramar sobre as vidas e os corações. Pai, mexe com o teu povo, Senhor. Tira o teu povo da indiferença, tira o teu povo da frieza, tira o teu povo do comodismo, Pai, da satisfação com aquilo que já tem. Senhor, trabalha, mexe com os teus filhos, Pai, para que o teu povo realmente abra o seu coração, diga: Deus, eu preciso mais, eu quero mais do Senhor, derrama-te em nome de Jesus. Pai, faça milagres, se há pessoas doentes, começa a curar em nome de Jesus Cristo. Começa, Senhor Deus, a libertar aqueles que estão presos por demônios, Pai, aqueles que estão em depressão, Pai, aqueles que estão em tristeza. Senhor, começa a te manifestar nas suas vidas, levanta-os, meu Deus e meu Pai, dessas situações, traz-lhes vida e vida com abundância. É o ministério do Espírito, é o ministério da glória de Deus. Pai, visita e alcança o teu povo agora, em nome de Jesus. Pai, eu declaro milagres na vida daqueles que nos assistem, milagres extraordinários, operados pelo Senhor, em nome de Jesus. Receba agora o milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E Deus, eu já te dou toda a honra, eu te dou toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Ok? Eu gostaria de dar os avisos para esse fim de semana. Preste bem atenção. Eu já disse, nós estamos jejuando de segunda até domingo, da meia-noite até o meio-dia, para buscar mais a Deus, para que os céus se abram e o Espírito Santo caia sobre nós. Una-se a nós nesse jejum, se você não está jejuando ainda. Faça esses dias que ainda restam, entre conosco e ore para que algo lindo aconteça nesse final de semana. Além disso, nós estamos lendo o livro de Atos. Precisamos ler 4 capítulos por dia, para que nós o leamos todo até o domingo. Leia, porque ali
nos é relatado exatamente o derramar do Espírito e o resultado, o fruto que esse derramar gerou na vida e no coração da igreja. Depois, sexta-feira, preste atenção, sexta-feira nós vamos ter uma hora de louvor e adoração das 8 às 9 da manhã. Aqueles que têm tempo disponível, dediquem esta hora, venham aqui na casa do Senhor e adore a Deus conosco, para que você seja cheio de Deus e você expresse diante do Senhor a sua alegria por pertencer ao Senhor. Durante o dia, nós vamos ter uma pessoa aqui que vai passar o dia. Se você quiser orar em qualquer horário durante o dia de sexta-feira, você pode vir aqui e ore, coloque-se na presença do Senhor, passe aqui e tenha o seu tempo com o Senhor na casa de Deus. E eu creio que Deus se manifestará, te abençoará, te fortalecerá extraordinariamente. E depois, às 18 horas, das 18 às 19h30, nós teremos 1h30 de adoração e também de ministração de palavra e de oração. Será um tempo glorioso. Eu creio que os céus vão descer e vão vir sobre a sua vida e você vai ser tremendamente impactado. Isto na sexta, um dia intenso na presença do Senhor. E no fim de semana, todos os cultos serão cultos focados no Espírito Santo, em que nós vamos orar, buscando o Espírito, vamos ministrar milagres e revelação em nome de Jesus, vamos estar plenamente conectados com o Espírito para que Ele faça algo novo, para que Ele nos dê experiências novas, que de fato fortaleça a nossa fé e nos traga uma nova motivação, não só para viver a vida cristã, mas para testemunharmos do Senhor e sermos usados no sobrenatural, na vida de pessoas que precisam de milagres. Isso no sábado, às 20 horas, no domingo, às 9 horas e às 19 horas. Eu quero dizer, eu quero profetizar, quem estiver aqui domingo na casa do Senhor, não será mais a mesma pessoa. Algo novo Deus vai realizar na sua vida. Por isso, esteja e seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.